Uma delas é que ela é rica, é muito rica em manganês. O excesso de manganês vai para o cérebro, diminui o seu QI. Dietas para emagrecer, onde você toma suco de laranja fresco sem açúcar de manhã. Suco de laranja fresco sem açúcar de manhã engorda. Essa pirâmide foi criada para resolver o problema de saúde. E à medida que foi usando essa pirâmide, todo mundo foi engordando, todo mundo foi ficando diabético. Não dá para você estudar tudo. Eu peguei as 10 mais importantes. É o mínimo que o médico tem que saber. O mínimo. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Eu tinha problema de enxaqueca muito forte, eu tinha depressão e também muita ansiedade. E com as dicas do Dr. Lair Ribeiro, eu descobri que poderia ser o glúten que estava me fazendo mal. Depois que eu tirei o glúten, acabou todos os problemas de saúde. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. E eu também tenho que levar em consideração o que o paciente está ingerindo. Eu tenho aqui os 10 mais, os alimentos que mais causam problema. O primeiro deles é o glúten, nós vamos ter uma manhã inteira, um dia, um módulo sobre glúten. O pão que Jesus comia não é o pão que você come, espero que você não coma mais. Tem uns 30 anos que eu não como pão. Não passo nem perto, porque eu sei que o preço que eu vou pagar é muito alto, porque nos últimos 30 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. Toda vez que tenta aumentar a produtividade do trigo, o aumento é feito via aumento de glúten, e o nosso organismo não tem habilidade. A DPP4, que é uma enzima que nós temos no trato digestório, é feita para digerir glúten. É aquela mesma enzima que é inibida pelo Januvia, que é o que se trata na diabetes. Você inibe o DPP4, você inibe a destruição do GLP-1 pela destruição pela inibição do DPP4 para o paciente diabético, e você não sabe o preço que você está pagando, porque agora esse paciente fica hipersensível ao glúten e ao leite. Leites e derivados, nós também vamos ter uma aula de 2, 3 horas só sobre leite e derivados. O amendoim, que infelizmente o amendoim brasileiro está comprometido, está contaminado com aflatoxina, inclusive não pode, o Brasil não consegue exportar amendoim, porque nenhum país aceita o amendoim brasileiro, porque está rico em fungo, contaminado com fungo que gera uma toxina chamada aflatoxina, que causa câncer hepático, sem contar que o amendoim tem uma capacidade alérgena muito grande. O milho, que hoje é transgênico, e que de onde se tira o High Fructose Corn Syrup, o xarope de milho com concentração alta de frutose, que é um dos grandes problemas da humanidade. Desde que foi lançado no mercado, a obesidade aumentou no mundo, e vem aumentando graças a isso. E como o High Fructose Corn Syrup, o xarope de milho com alta concentração de frutose, é muito barato, menos da metade do preço do açúcar. Então, o que eles fazem? Eles pegam um pão, fazem um pão doce com isso, põe sal e vende na padaria como salgado. De 32 pães salgados americanos analisados, 31 eram pão doce, salgado com sal para enganar o paladar do consumidor. Os frutos do mar, muita gente tem alergia a eles. O açúcar, não preciso nem conversar com você aqui, quando nós falamos do açúcar, o açúcar de mesa, a sacarose, ela quando é digerida, ela se quebra em glicose e frutose, a mesma frutose que vem do High Fructose Corn Syrup, que é um veneno. Frutose é um veneno. Quando Deus fez o veneno chamado frutose, ele fez o antídoto, que se chama fibra. Você chupar uma laranja é uma coisa, você beber suco de laranja é outra história. O suco de laranja causa síndrome metabólica, aumenta o ácido úrico, causa hipertensão, por causa da quantidade de frutose que está lá, sem o antídoto, que é a fibra. A soja, que não é um alimento saudável,
A soja fermentada é um alimento saudável. Os orientais fazem uso de soja fermentada. Não existe leite de soja no Japão, isso não existe. É só aqui nos ocidentais. Quando a soja é fermentada, muda as propriedades. Mas quando a soja não é fermentada, eu te dou 14 razões para você não colocar soja na boca. Uma delas é que ela é rica, é muito rica em manganês. O excesso de manganês vai para o cérebro, diminui o seu QI. A outra é que ela tem ácido fitatos, que quelam minerais e vitaminas no seu estômago e levam para as fezes. A outra que existem substâncias na soja que são semelhantes ao hormônio feminino, principalmente a digeína, e são substâncias que, quando entram no receptor do hormônio, funciona como hormônio feminino. Se você dá leite de soja todo dia para o seu filho, a laranja, nós já conversamos sobre isso, tem que ser, se for o suco de laranja, é um problema sério, e é impressionante porque as nutricionistas recomendam dietas para emagrecer, onde você toma suco de laranja fresco, sem açúcar de manhã. Suco de laranja fresco, sem açúcar de manhã, engorda, causa síndrome metabólica. A carne depende da origem dela, depende do tipo sanguíneo da pessoa, e se ela tem hipersensibilidade ou não, por isso tem que se fazer um teste. E o ovo, como você sabe que eu defendo o ovo muito, mas existem pessoas que têm alergia, principalmente à clara do ovo. Principalmente à clara. Existe alergia ao ovo como um todo, existe alergia só à clara, que é mais comum, existe alergia só à gema, que é muito raro. Então, aquele paciente que tem que der alergia ao ovo, você tem que ir um pouquinho mais e perguntar se é alergia à clara ou alergia à gema. Porque o que interessa no ovo meu é a gema. Tá? A clara é quase enfeite. Bom, vocês já escutaram essa conversa minha, eu vou repetir ela durante os 18 meses, que é a teoria do ponto fraco. Uma corrente arrebenta onde? No seu ponto mais fraco. Se eu puxar essa corrente aqui, ela vai arrebentar aqui, ó. Isso se aplica também ao seu consultório, à sua empresa, a você ganhar dinheiro. Todas as vezes que você investir dinheiro, que não seja no ponto mais fraco, é um desperdício. Os nossos órgãos não têm a mesma idade. Você pode ter um coração de 40, um fígado de 60. Se você é alcoólatra e tem cirrose hepática. O ponto mais fraco, no seu caso, ficou sendo o fígado. Você é tão jovem quanto o mais velho dos seus órgãos. Vou falar de novo. Você é tão jovem quanto o mais velho dos seus órgãos. Então, onde está o seu ponto fraco? Onde pega? É ali que o médico tem que focar. Porque senão eu vou morrer com um coração bom e um fígado doente, ou vice-versa. Então, eu procurar os pontos fracos. Onde está? Onde estão? Tem família que é no coração, tem família que é no fígado, tem família que é no cérebro. Seu pai morreu de quê? Sua mãe morreu de quê? O que pega na sua família? Ah, na minha família nunca teve câncer. Então, você não precisa ficar focando em câncer, porque provavelmente o caso vai continuar. Essa pessoa também não vai ter câncer. E os cromossomas, eles têm na sua extremidade os telômeros, que nós já discutimos com você aqui, e o teste genético gratuito é você fazer um cuidadoso histórico médico familiar. No seu consultório você pode ter uma ideia do que esse paciente está trazendo de hereditariedade. E você pode entrar no site na internet, www.23andme.com, lá vai te mostrar, você pode fazer hoje um exame completo por $800. Mesmo morando no Brasil. Tá aí o site, ó. Bom, isso aqui é a pirâmide alimentar, falando de nutrição. Isso foi colocada em 1992. Eles criaram essa pirâmide. Essa pirâmide ficou 13 anos
Uma pirâmide totalmente errada, onde a base era carboidratos. Essa pirâmide foi criada para resolver o problema de saúde. E à medida que foi usando essa pirâmide, todo mundo foi engordando, todo mundo foi ficando diabético. E de 92 a 2005. Em 2005, surgiu a pirâmide de Harvard, que é bem diferente daquela. Ó, os carboidratos subiram. E o próprio Departamento de Agricultura americana criou uma nova pirâmide também, em 2005, que não ajuda em nada, que é extremamente confusa. Mas o que interessa é essa aqui hoje, ó. Olha lá, olha para onde foi o Suítes. Essa é a pirâmide de Harvard, essa que nós deveríamos estar usando. Só que a maioria das nutricionistas do mundo ainda continua usando essa pirâmide aqui. Essa pirâmide tem que virar de cabeça para baixo. Ó. Uma das causas do mundo estar doente é essa pirâmide alimentar.